Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Amados irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Como sempre inicio, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aquele que concorda diz amém. Eu quero louvar ao Eterno por esta noite. Eu digo sempre que na vida do crente não tem coincidência, tem cristocidência. Essa noite não era plano nosso estar aqui. Hoje nós passamos o dia em família, super cansado. Na verdade, esse tempo nós estamos vivendo isso, correria grande. Ontem fizemos uma mudança, nem arrumamos a casa, pastora. Só ajeitei um canto para sentar a sala, para dormirmos, e hoje cedinho partimos para Lagoinhas. E eu disse para minha esposa, coloca uma roupa aí, porque vai que a gente vai do culto. Mas Deus é bom, em todo o tempo Ele é bom. Eu quero dizer que estava com saudade desta casa, saudade deste povo. Eu quero agradecer à pastora Aurelina por sempre nos receber, e tão bem. A minha alma se afeiçoou à tua, e não só a tua, mas toda a tua casa. Presbítero Sandro Estevão, que não é Estevão. Deus continue abençoando. Dia 7 estamos aí. Amados, eu tenho algo de Deus para ministrar para você. Eu sei que às vezes nós queremos ouvir alguma coisa que nos faça pinotar, saltar, rodar, correr. Eu gosto disso, eu sou pentecostal. Mas eu vou trazer algo para fazer você refletir. Se eu conseguir fazer você refletir, eu posso viajar tranquilo sabendo que a missão foi cumprida. Amém? E a pastora disse que eu tenho até 4 da manhã para conseguir isso. Eu quero convidá-los a um texto que eu já preguei aqui. Pastor, já. O que eu vou pregar, eu não preguei aqui. Mas o texto que eu vou pregar, eu já preguei. Romanos capítulo 12, versículo 12. Por 2 cultos eu preguei aqui esse texto. Eu vou dizer, o senhor lembra? Não brinque com mente de pregador. Eu digo sempre. Isso aqui é um computador que registra tudo e guarda. Romanos é uma das cartas apostólicas. Há quem diga que ela é doutrinária, há quem diga que não. Eu, na ala da teologia conservadora, digo que ela é, sim, doutrinária. Porque tudo que trata de princípio, moralidade, espiritualidade, fé e compromisso é doutrina. Portanto, como conservador na ala da teologia, eu digo que a carta aos Romanos é, sim, uma carta doutrinária. Além do que digo, eu preciso entender que a carta aos Romanos é uma carta de repreensão. Logo, já faz dela uma advertência doutrinária. Romanos é uma carta também de consolação. Se é uma carta de consolação, logo digo que também ela é doutrinária. Também a carta de Romanos é uma carta de conservação, de consolidação. Qual pastor que tem um ministério, exerce o seu ministério, e ele vai e não retorna para consolidar o seu povo? Consolidar a sua igreja. Se ele não fizer isso, eu sinto muito, ele é um empresário da fé, ele não é um pastor. Um pastor, ele evangeliza, ganha, discipula,
doutrina, traz para a comunhão e envia. E ele não sossega, porque o serviço não para. O que é que ele faz? Ele volta para consolidar, fortalecer, confirmar. E a carta de Romanos é para isso. Se isso não é doutrina, alguém me diga o que é. Romanos capítulo 12, versículo de número 12. Aí o texto diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Podemos ler outra vez? No 3, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Alegrai-vos. Amém. Podeis assentar. Quando nós falamos de tribulação, alguns crentes dizem assim: está amarrado em nome de Jesus. Pronto, já que você amarrou, agora é que vai ficar mesmo. Está amarrado, não sai. Outro crente vai dizer: está repreendido. Aí eu digo a esse irmão: coitado. Um outro crente vai dizer assim: Deus é mais. É verdade, é por isso que está escrito, porque Ele é mais. Outro vai dizer assim: Deus de misericórdia. Eu vou dizer: por causa das misericórdias dele, que Ele permite isso aqui. Quem não é crente, é católico, vai dizer assim: Virgem Maria. E vai dizer: pronto, agora é que vai dar certinho mesmo. Quando nós falamos em tribulação, causa pavor em alguém, não é verdade? Quem é que gosta de viver em tribulação? Tá, você não entendeu, vou perguntar de novo. Quem aqui gosta de viver em tribulação? Ninguém. Nem o pregador. Mas quem que precisou já passar por tribulação? Eu. E há uma diferença entre viver em tribulação, continuidade, e passar por tribulação, momentânea. Grava uma coisa: viver em tribulação é uma coisa, passar por tribulação é outra coisa. Ninguém gosta de viver em tribulação, apesar que tem uns atribulados que já se acostumou tanto com a tribulação que quando ele vê alguém em paz, ele provoca a tribulação para alguém. É sério. Tem gente que não é que ele está passando por tribulação, ele é a própria. A casa que ele entra, quando ele sai, fica em guerra. A igreja que ele entra, quando ele sai, ela divide. A família que ele entra, quando ele se afasta, a família se destrói. Por quê? Porque ele é um portador de tribulação. Um portador de tribulação destrói amizades. E a Bíblia diz que além de desonroso, é abominável aquele que coloca amigos em intriga, em contendas e faz amizades acabar. Diga para o teu irmão: você conhece algum atribulado desse? Eu um bocado. Tem gente que ele entra em um ambiente, quando ele entra, o ambiente se transforma. Pesa. Quando ele sai, o ambiente fica insuportável. E aí quem não tem Jesus vai dizer assim: está carregado. Quem não tem Jesus, que eu digo aqui no aspecto religioso, tá? Um crente vai dizer assim: está possesso. Um pentecostal vai dizer assim: se botar a mão, cai. Uma pessoa que vive em tribulação, a tribulação passou a ser parte integral, não só da vida, mas do seu próprio ser. No dia que ele acorda,
e está em paz, ele estranha. No dia que ele não brigou com ninguém, ele hoje não está legal. Que ele já acostumou viver aquilo ali. Você acha que tem gente que não é assim? Deixa eu te contar uma. Eu recebi uma pessoa na clínica e ela disse para mim, sabe, doutor, enquanto eu não provoco meu marido para a gente brigar, eu não tenho tranquilidade. E me deu uma vontade de eu dizer para ela, estou endemoniado, infeliz. Mas lá eu não posso. Aqui eu posso. Tem gente, um pregador antigo, palavras dele, não disse nada, foi ele que disse. Ele disse que tem gente que não é que o cão entra nele, para ele ficar endemoniado. É ele que entra no cão e o cão fica doido. De tão ruim que o bicho é. Eu estou falando do bicho humano, tá? Não estou falando do bicho infernal, bicho humano. A tribulação ela tem 3 campos de operação. E eu preciso que você grave isso, para que eu pregue, vá para casa e vá na certeza que eu cumpri o meu papel. O primeiro campo de tribulação, diga comigo, mente. É aqui que começa a tribulação. É aqui que começam as intrigas. É aqui que começam as divisões. É aqui que começam as guerras. É aqui que começam as discussões. É aqui que começa a quebra de comunhão. É aqui que começa a quebra de alianças. Na mente. Tudo o que a mente pensa constantemente torna-se comportamento. Se você pensa em uma coisa o tempo todo, esta coisa vai ser máquina de comportamento para você. O campo da mente é o primeiro lugar onde Satanás vai semear a semente da contenda. Você nunca disse nada ao sujeito. Você não tem motivo nenhum para ter problema com o sujeito. Mas o sujeito olha para você e diz assim, ele não gosta de mim. Ele está me perseguindo. Esse irmão não vai com a minha cara. O popular, meu santo não bateu com o dele. Mas você nunca fez nada. Não há motivo algum para essa quebra de comunhão. E por que esta tribulação? Diga comigo, a mente, alimentada pela malignidade, pensa e produz comportamentos. E todo comportamento irregular, produzido por maus pensamentos, é um viver tribulacionista. Por quê? Porque você se atribula e atribula quem está perto de você. Você se perturba e perturba quem está perto de você. Então, a melhor coisa a se analisar, se aquela pessoa é tão atribulosa, o que é que ela pensa todos os dias? Segundo campo de operação da tribulação, ou de manifestação da tribulação, diga comigo, o corpo emocional. Tem gente que confunde emoções com sentimentos, sentimentos e emoções com pensamentos. Sentimento é uma coisa, pensamento é outra, emoções são outras. Pensamento é aquilo que nasce em mim e é produzido a partir da minha cognição, da forma que eu aprendo, da forma que eu vejo, da forma que eu entendo as coisas. Isso é pensamento. Sentimento é aquilo que nasce da minha convivência, da minha vivência, das minhas experiências. Emoções é a explosão de todo sentimento que nasce na minha alma. Então, se eu amo alguém, esse amor ele precisa ser um amor sentimental? Não. Todo amor sentimental é carnal e acaba com o tempo.
Ai, mas eu estou apaixonado pela filha de José. Se esse amor for apenas um sentimento, espera. No primeiro problema, tu vai querer devolver a filha de José. Porque todo sentimento acaba em meio às crises e às tribulações. É por isso que amizades acabam. É por isso que gente alegre fica triste. É por isso que tem gente equilibrado que perde o equilíbrio. Porque centralizou toda a sua vida em sentimentos, em vivências sentimentais. E eu não posso ser movido por sentimentos. Eu tenho que ser movido pela razão. Creio e por isso eu digo razão. Fé, firme fundamento, razão. Certeza, razão. Convicção, razão. Não é sentimento. Eu estou sentindo. O pastor que me criou, que eu chamo de pai, ele tinha uma mania de dizer assim: irmão, tem um bocado de crente podre. E a gente ficava, rapaz, pega e leva. Ele, não, é tudo podre. Porque sentido é carne passada. Eu estou sentindo. Eu não posso ser movido por aquilo que eu estou sentindo. Eu não posso ser movido por aquilo que é sentimento. Eu não posso ser edificado apenas quando eu recebo alimentos que alimentam meu sentimento. Eu tenho que ter razão. É a minha razão que não me deixa explodir, quebrar o dente de gente, mas que dá vontade de dar. Porque o sentimento do momento é esse. Vai lá, quebra o dente dele, arranca a orelha dela, puxa o cabelo dele, vai lá, dá um pontapé nela, vai lá, mata esse miserável. E por que não faz? Que a razão não permite. Mas que o sentimento está pedindo, está. Os sentimentos são apenas sensações do que eu estou vivendo. Se eu sou bem tratado, qual é o sentimento que eu vou ter? Amor. Se eu sou maltratado, qual é o sentimento que eu vou ter? Ódio. E é nesse campo que a tribulação vem operar. E aqui, quando chega no campo dos sentimentos, é fácil para as emoções serem confundidas, enganadas e transformadas. Mas como assim, pastor? Toda emoção alimentada por sentimentos ruins se transforma em armas de destruição. Porque a mulher quer largar o marido por causa dos sentimentos ruins que nasceram. Porque fulano agora tem ódio de Beltrano. Se eram tão amigos, se andavam juntos. As tribulações precisam apenas, para começar, de um pensamento perceptivo errôneo. Depois de um sentimento desviado, para gerar emoções revoltantes. E aí vem agora o terceiro campo de operação da tribulação. E qual é esse terceiro campo? É o pior de todos os outros. Provérbios diz: há 3 coisas que uma vez lançada não volta atrás. Pode ter arrependimento? Pode. Mas não tem conserto. Que é isso, pastor? Pode se arrepender? Pode. Pode ser perdoado? Pode. Mas não vai ter conserto para o que fez. E o que é? Terceiro campo de operação da tribulação chama-se ações. Atitudes. Sai do campo emocional, sai do campo imaginário para o campo de execução. Atitudes. Porque alguém deu tapa em alguém que estava com ódio de alguém. E por que ele estava com ódio de alguém? Porque alguém falou, que ele falou, que o outro falou, que o outro disse. Até chegar no tapa, passou pelo pensamento, que passou pelo sentimento, que passou pelas emoções, para ir para a ação. Diga para o teu irmão: tudo que a tua mão faz começou com o modo como você pensa.
os teus pensamentos, porque eles podem te dominar. Eles podem ser o rei da sua vida, o senhor da sua vida. E é por isso que o apóstolo diz: irmão, se é bom, se é edificante, se há algum louvor, nisto pensai. Logo, se não me edifica, renuncio. Se não há louvor, renuncio. Se não é bom, renuncio. Provérbio diz: há 3 coisas que uma vez lançada não volta atrás: a flecha lançada, a palavra dita e o tapa dado. Não volta atrás. Lancei a flecha, feri alguém, me perdoe. Posso até ser perdoado, mas a marca da flecha vai ficar. Vai colocar remédio? Vai. Vai sarar? Vai. Mas toda vez que ele olhar a marca, ele vai lembrar: fulano me flechou. Eu tenho uma marca aqui, que eu carrego desde os meus 4 anos de idade. Eu não pedi para tê-la, mas eu tenho. Todas as vezes que eu chego no espelho, eu lembro que marca é essa. Eu lembro porque tenho essa marca. E ela não é natural. Provocada por 2 primas, que cuidavam de mim e me amavam. Não me odiavam, me amavam. Me protegiam. Até uma ter raiva da outra. Por causa de um jogo de castanha. Buraco de castanha. Quem nunca gostou de brincar de buraquinho com castanha? E uma começou a roubar a castanha da outra. Uma começou a brigar com a outra. Nasceu ódio entre as duas. E quem é que entra no meio para defender as duas? Com 4 anos de idade? Eu. Só que uma já estava armada. E lançou uma pedra. E eu entrei no meio. A pedra bateu. Rachou meus lábios de um lado a outro. Abriu. E eu precisei de levar vários pontos internos e externos. Vários dias, meses, talvez, sem falar. Sem poder me alimentar direito. Perdoei? Claro. Eu as amo? Claro. Mas não apaga a marca e nem a lembrança. Alguns cultos que eu já preguei, elas estavam. E eu olho para elas hoje louvando ao Senhor. E eu lembro da pedrada. Então não venha me dizer que perdão faz esquecer vivências, porque é mentira. Você perdoa, mas não esquece que você não sofre de amnésia. Fica leve a lembrança. O ódio passa. A raiva passa. Por quê? Porque o sentimento já não pode reinar em você. O mau pensamento não encontra mais campo de operação em você. As sensações emocionais não lhe dominam mais. Mas a lembrança foi registrada no teu HD. E ninguém pode apagar. A tribulação precisa ir agora só de um passo para ir para o campo de destruição. Mãos apressadas para derramar sangue. Pés apressados para fazer o mal. Boca apressada para condenar. Mãos apressadas para apontar. E a Bíblia chama isso de máquina da malignidade. Pastor, rasga a Bíblia. Portanto, viver em tribulação é isso. Agora, passar por tribulação é outra coisa. Eu posso falar sobre o que é passar em tribulação para eu começar a pregar? Que eu ainda não comecei. Efésios capítulo 6. A gente só lembra disso. Tomai todas as armaduras de Deus para o capacete, com isso, o sapato, aquilo. Esquece isso aí, não é isso aí. Mais à frente, versículo 13, se eu não me engano. Se eu não me engano, Efésios 6, 13. Vê se é isso.
Meia dúzia é 13. Vê se é isso. Ai, graças. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir. Resistir. E por que não diz nos dias maus? Porque ninguém nasceu para viver todos os dias maus. Ninguém foi salvo para viver todos os dias maus. Ninguém foi chamado para viver todos os dias maus. Se está persistindo na tribulação, tem coisa errada, meu irmão. Se essa tribulação está durando muitos dias, tem coisa fora do lugar. Se essa tribulação está durando muitas noites, tem coisa que precisa ser consertada. Se a tribulação está durando muitas manhãs, tem coisa que você ainda não fez e precisa fazer. Porque os dias maus não podem ser naturais. Obrigado. Diga para o teu irmão, pode ter um dia mau. Mas lembre que a semana tem 7 dias, meu filho. Você encontra o irmão na segunda, mas estou naqueles dias. Deve estar na TPM, por certo. Você encontra ele na terça, como é que está? Estou naqueles dias. Quarta, naqueles dias. Quinta, naqueles... Pelo amor de Deus, meu irmão, nem que tem fluxo de sangue. E por que tem gente que vive assim? Porque ele eterniza as tribulações da vida. Ele não encerra o ciclo de tribulação. Ele alimenta pensamentos que não podem ser alimentados. Ele alimenta sentimentos que não deveriam ser alimentados. Ele alimenta sensações que não deveriam ser alimentados. E como que ele faz isso? Quando ele fala o que não deve, faz o que não deve, enxerga o que não deve enxergar, ouve o que não deve ouvir, pratica o que não deve praticar. Ele apenas está dando alimento às tribulações. Quem entende isso, diga amém. Amém. Ok. Então posso começar a pregar, posso? Você já entendeu isso aqui? Eu não vou precisar voltar a pregar isso, né? Não? Posso continuar? Posso ir para os bolsos? Posso? Tranquilo? Ok. Tem alguém com medo? Vontade de ir embora? Mas não vai mesmo. Pronto. Pastor, e o que é que o senhor quer falar? Eu quero falar sobre 3 bênçãos produzidas em tempo de tribulação. Pronto, é isso aqui que eu vou falar. 3 bênçãos produzidas em tempo de tribulação. E por que o senhor falou aquilo tudo? Para depois você não sair daqui com a boca grande, que eu sei que você tem, dizendo que eu disse que crente tem que andar em tribulação. Sua coisa. Crente não pode andar em tribulação, mas crente precisa passar por dia de tribulação. Capite? Aí Romanos 12:12 diz que eu preciso me alegrar em alguma coisa. E ele vai dizer qual é o caminho da minha alegria, qual é a fonte da minha alegria, qual o endereço da minha alegria. E ele diz, alegrai-vos na esperança. Eu lembro que a primeira mensagem que eu preguei aqui sobre esse versículo, eu falei sobre a esperança eterna, a esperança temporal e a esperança sentimental. Quem estava nesse culto aqui? Viu que eu lembro? Eu preciso ter uma esperança que me alimente alegria. A primeira coisa que vai acontecer com uma pessoa que está vivendo em depressão profunda é que ele não tem esperança. O que vai acontecer com uma pessoa que está afundada em uma angústia profunda e não encontra uma porta de saída, é porque ele não tem esperança. Toda pessoa sem esperança torna-se depressiva, tribulosa, angustiada, doente, amargurada. Mas toda pessoa que tem esperança, ela teria todos os motivos para ser depressiva, e ela só anda mostrando os dentes. Por quê? Tem esperança. Um dia vai melhorar. Isso vai acabar.
Deus vai vir ao meu encontro. Eu quero ver o diabo botar ela na tristeza. Mas não bota mesmo. Segundo, ele vai dizer assim: sede pacientes não é na tribulação. No dia que chegar a tribulação, seja paciente, cabrão. No dia que chegar a tribulação, lembra, tu tem esperança para ser paciente na tribulação. Mas eu estou com vontade de pegar ele. Seja paciente. Eu quero ir na casa dela dizer umas coisas. Seja paciente. Deixa eu ir, deixa lá, rapaz, seja paciente. Aí a terceira regra, ele vai dizer assim, ó: perseverai, não no pensamento ruim, não nos sentimentos enganosos, não nas emoções pervertidas, mas persevere na oração. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Persevera, meu irmão. Quando eu compreender essas três regras, eu vou entender que nenhuma tribulação é maior do que o amor de Deus. Nenhuma tribulação é maior que o perdão de Deus. Nenhuma tribulação é maior que o livramento de Deus. Nenhuma tribulação é maior que os planos de Deus. Nenhuma tribulação é maior do que as profecias. Nenhuma tribulação é maior do que a palavra. Nenhuma tribulação é maior do que a fé. Nenhuma tribulação é maior do que o Espírito que habita em nós. Quem aqui tem o Espírito Santo vai entender isso. A primeira bênção que nasce em tempo de tribulação chama-se convicção. A convicção não nasce quando vai tudo bem. A convicção não nasce quando você está com o bolso derramando dinheiro. A convicção não nasce quando você está esbanjando saúde ou alegria. Convicção só nasce em tempos de dificuldades. Por que é necessário passar por dia ou pela experiência da tribulação para que a bênção da convicção se manifeste? Romanos capítulo 8, versículo 35 a 37. Romanos 12, 12 diz o quê? Perseverai. Sede paciente. Não é isso? Alegrai-vos. Mas quando eu chego em Romanos 8, versículo 35, 36 e 37, olha o que está escrito: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Por que não está aí as tribulações? Agora tem uns atribulados que quer mudar o texto, né? Colocar um S depois do A e um S depois do são lá. Mas o texto está dizendo tribulação. Ou seja, uma tribulação normalizada na experiência. Não uma tribulação normalizada na vivência. A tribulação para a experiência é momentânea e passageira. A tribulação instituída é um viver desregular. Se aqui tem crente que está vivendo isso, hoje ele apanha. E você já sabe que é aquela ameaça que eu faço depois, né? Tu sabe. Tu apanha hoje, mas no final tem aquela ameaça. Tu sabe, bichinho. Quem pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? No versículo 36, como está escrito:
Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Tem gente que gosta de botar isso no plural, né? Somos entregues por amor a ti à morte todos os dias. Todo o dia, o dia. Não está falando 2 dias, do dia. Que dia? Compreendendo o texto anterior, o dia da tribulação. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. E se isso não é passar por dias de tribulação, alguém me diga, pelo amor de Deus, o que é. Aí o versículo 37 diz, olha o que é convicção. Mas em todas estas coisas, só uns 10 que entenderam. Mas sobre todas estas coisas, por aquele... Isso é convicção. Vai ter dia de angústia? Vai, mas eu já sou vencedor. Porque Ele me amou primeiro. Quando você vê alguém dizendo que está passando por tribulação por tempo ilimitado, manda ele aceitar Jesus de novo, sem medo, sem dó. Pastor, mas ele vai dizer que eu estou desconsiderando a fé dele. Você não está desconsiderando a fé dele. Você está considerando a vida dele. É diferente. A convicção é fruto da experiência vivenciadas em tempos de grandes dificuldades. Se enquanto eu estou vivendo um tempo de dificuldades, e eu não adquiri essa experiência de que sobre toda e qualquer coisa eu sou mais do que vencedor, porque fui amado por Ele, tem alguma coisa errada nessa fé. Tem alguma coisa errada nesse modo de vida. Porque o texto é claro. Sobre todas estas coisas, somos mais que vencedores. Não é que somos vencedores, somos mais. Que vencedor é assim, ele precisa vencer uma, tem um repouso para poder tentar vencer outra. Não é o nosso caso. Nós não precisamos passar pelas tribulações da vida para saber que somos vencedores. Nós já aceitamos a Cristo sabendo que somos feitos vencedores. E é por isso que você não é um vencedor qualquer. Você é mais que vencedor. Me perguntaram, tem alguns dias, eu acho que mês passado, estava pregando num congresso unificado. Pregamos sexta à noite, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Na sexta-feira, nós não conseguimos contabilizar o tanto de gente que Jesus curou. Não deu para contabilizar. Batismo no Espírito Santo só contamos até 47. Daí não teve como contar. As pessoas vinham aceitar a Cristo enquanto nós ainda estávamos orando. E eles vinham e se lançavam na frente do palanque, do ginásio, para receber Jesus como Salvador. Foi impactante aquilo. No sábado à noite nós contamos até 50 batizados no Espírito Santo. Daí não deu mais para contar. Pessoas sendo curadas, coxo sendo curado. Um homem gritou lá, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Sim, daí é que não ouvia, mas agora eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Quando é no domingo pela manhã, escola bíblica, eu disse, pronto, agora a escola bíblica não vou pregar, vou dar uma aula para vocês. E eu vou dar uma aula sobre a verdadeira adoração. Era uma aula. E aula eu não vou pensar em gritar, não, eu estou dando uma aula. E aula tem que ser muito ético, quase um tradicional. E eu sei ser tradicional. Pastor, eu sei. Eu vim de lá, viu? Eu sei. A senhora também sabe. A gente não consegue manter um negocinho muito tempo. Mas a gente dá uma, né? De tradicional de vez em quando para ver se fica bonito na fita, mas não dá muito certo, não. E aí eu cheguei na escola, vou lá dando aula, estou dando aula. Daqui a pouco, no meio da aula, o negócio começou.
E eu parei e disse, eu não estou fazendo nada. Virei para o ministério, não fui eu. Aí o pastor disse, mas o Espírito Santo continua. Daqui a pouco alguém gritou, Jesus começou a batizar aqui. Aí no outro grupo lá que separa por classes, reuniu a classe, ficou separado. Aí outro irmão gritou, e aqui também. Não teve como a gente contar. Quando termina a escola, aí vem o irmão conversando e dizer, pastor, o senhor aceitou Jesus há quanto tempo? Eu disse, irmão, eu só não nasci no evangelho, mas com 9 anos de idade eu entreguei minha vida a Jesus. E o pastorado? Tem quanto tempo? Eu disse, com 21 anos de idade. O senhor me chamou para o pastorado. Mas eu já era missionário desde os 14. Aí ele disse, nunca desviou? Eu disse, tu tá doido, rapaz? Depois da gente dar pancada no cão, tu acha que eu quero ir para o inferno? É? Tá maluco? É aqui que nasce tudo isso. E eu preciso entender que eu já sou o vencedor. Não é que eu vou lutar para vencer. Eu estou lutando só para provar que eu sou capaz de vencer em Cristo. Um vencedor precisa correr para poder alcançar o troféu. Aí, mas agora sou vencedor. Nós não. Nós já estamos na peleja, pastora, como vencedor. Já entramos vencendo. Por quê? Porque não é nossa luta, a luta é de quem nos amou primeiro. Glória! A convicção também é gerada pelas marcas que as experiências nos deixam. Quando você vai sofrendo, as marcas que ficam lhe ensinam a perdoar, lhe ensinam a amar, lhe ensinam a ser transformado, lhe ensinam a ir atrás de quem lhe feriu e oferecer perdão. Não é quem magoou vem, não. Aquele que foi magoado é curado e ainda vai atrás do magoador para perdoar e dar a oportunidade dele ser perdoado, gente. O evangelho faz assim. O evangelho não cria doentes, pastora, cheio de mimimi. Eu estou aqui porque me magoou, eu dou só perdão quando eu vier de pedir perdão. Eu não vou lá, não. Não vai lá, não vou não, pastor. Foi ele que magoou, foi ele que veio, foi ele. Ele só conseguiu lhe atingir porque você abriu o seu campo. Só conseguiu lhe ferir porque você baixou as guardas. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, profetiza sem parar. Você parou porque quis, baixou a guarda porque quis. Quando você não baixa a guarda, não tem como lhe atingir, porque é um muro de fogo que lhe cerca. Somos mais. Convicção não nasce, irmãos, em dias bons. Convicção nasce quando a gente passa pela prova e sai dela vivo. Convicção é fruto de quem teve experiências amargas, mas saiu delas cantando vitória. Convicção é fruto de quem tem vida com Deus e experiência para contar. Terceira coisa sobre a bênção, a primeira bênção em tempo de tribulação, que é a convicção, é que a convicção ela se conclui. Como ela se conclui, se concretiza, se firma com a solidez daquilo que se faz produzir. Eu vou tentar traduzir isso. O camarada está num tempo de tribulação. E em vez dele produzir boas experiências, ele produz raiva, ódio, amargura, lembranças ruins e comentários indevidos. Qual é a convicção que vai nascer nele? Vai nascer convicção, mas qual? Negativa. Primeiro do outro.
e depois dele mesmo. Toda pessoa, por exemplo, senhores obreiros, deixa eu olhar aqui, que vai facilitar. Toda pessoa que tem a síndrome de inferioridade, ela sofre disso aqui. Falta de convicção. Aí porque você não vai? Eu não sou capaz. Mas eu não sei. Não gostam. Irmão faz. Eu não sei. Não é para mim. Eu não nasci para isso. Eu não sou igual a fulano. Fulano sabe, mas eu não sei. Fulano vai, mas eu não vou, porque só levam fulano, porque fulano é melhor que eu. Esta convicção é maligna. Ela lhe informa todos os dias que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não vai ser feliz, que você não será usado, que você não será abençoado, que você não vai crescer, que você não vai prosperar, que você não vai conquistar, que Deus não vai com você, que Deus vai usar todo mundo, mas não usa você, e você alimenta esta convicção negativa. Em tempo de tribulação, lembre, sou mais que vencedor. Eu não sei, mas vou aprender. Eu não sou capaz, mas Deus vai me ensinar a ser. Eu ainda não aprendi, mas vou aprender. Eu ainda não fui, mas eu vou. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu dei uma louca aí, fui trabalhar. Na minha cabeça eu disse, agora acabou o ministério, e disse, trabalhar. Primeiro dia do trabalho não era o meu contrato, tá? Eu ia ser como outro trabalhador. Aí quando chega no primeiro dia do trabalho, o patrão está lá, reúne todo mundo, começa a conversar. Gente, está aqui fulano, que não sei o que, fulano, que não sei o que, fulano, que não sei o que, fulano, que não sei o que. Ele... Pastor Alex, esse pastor não. Pastor não. Pastor Alex sim. Homem é formado nisso, homem é aquilo, não sei o que, não sei o que. Depois de mim, aqui quem manda é ele. Ele tirou o capacete branco e botou na minha cabeça. Puf. Ele disse, e agora que eu não sei fazer isso? Complicou. Lidar com um bocado de homem. Eu sei lidar com homens no ministério, mas aqui não é a mesma coisa. Aí você vai conhecendo os camaradas, né? Você vai conhecendo as peças raras. E no meio das peças raras tinha um que começou a ser a pedra no meu sapato. Uma noite chega em casa, minha esposa prepara a janta. O senhor não come não. Não, o almoço. Não come não. Eu não comi. Mas o senhor não come. Ela não vai comer, eu disse não. Quando é a noite eu sento na mesa. E cadê que eu não conseguia? E o senhor não toca, não come. Já não tinha almoçado, não jantei. Não é no outro dia de manhã que eu boto o café na xícara, o senhor não beba. Eu vou na pia, vai eu trabalhar. Quando chega lá na hora de reunir os homens, que a gente começa a passar a rota do dia, aconselhar para depois orar. Não é que o bicho manifesta no que mais me perseguia? Eu nunca vi aquilo naquela proporção. A mesa está posta e as coisas da mesa começaram a voar. Pá, 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 na parede. E o cabo endemoniado no meio da sala. Quando eu olhei, o Senhor disse para mim, agora ama a alma dele e manda os demônios saírem. Eu não sei, mas Deus me ensina. Independente de onde eu pisar meus pés, eu sou aquele que é chamado mais que
que vencedor. Isso é convicção. Isso não nasce numa sala de aula. Isso não nasce com mãozinha na cabeça. Isso não nasce em púlpitos. Isso só nasce na sua vivência com Deus. Quem recebe isso, diga amém. Vê o que diz Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Eu vou para a segunda bênção produzida em tempo de tribulação. Gente, esta palavra aqui, ó. Porque estou certo de que. Isso aqui não é convicção? O que é ter convicção? Está certo de alguma coisa. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória! Olha para quem está sentado ao teu lado e pergunta para ele: o que é essa tribulaçãozinha de dias? O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Canta. A segunda bênção produzida em tempo de tribulação chama-se consolação. A primeira é convicção. Ela é estrutural. Quando eu tenho convicção, eu sou reeducado, reprogramado, reestruturado e reconstruído. É estrutural, está dentro de mim. Agora, a segunda bênção gerada em tempo de tribulação chama-se consolação. E a consolação é manifestativo. Não é estrutural, é manifestativo. Eu preciso de alguma coisa para gerar consolação. Ok? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5, a Bíblia vai me trazer aqui uma palavra sobre isso. E é por isso que eu disse: ninguém quer e ninguém precisa viver em tribulação. Mas todos nós precisamos passar por momentos de tribulação. Até para entendermos que Deus nos consola. Em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Olha que palavra. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu acho interessante isso. O Pai das. Porque enquanto a tribulação para o crente está no singular, tribulação e não tribulações, para o crente misericórdia não está na misericórdia, mas nas misericórdias. O Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Há duas coisas aqui nesse versículo que me deixa apaixonadão pela palavra mágica que eu sou. Volta. Primeira, Ele é o Pai das misericórdias. São muitas. No seu modo manifestativo, são muitas misericórdias. E alguém vai dizer assim: porque está escrito que a palavra de Deus se renova toda manhã. Vai ler direito, preguiçoso. O que está escrito que as misericórdias do Senhor são sem fim e elas se renovam toda a manhã. Misericórdias, porque são sem fins. Palavra não precisa de renovação. Ela é eterna porque ela é a própria manifestação de Deus. Amém? É a primeira coisa que eu acho interessante aqui. A segunda, que Ele é o Pai das misericórdias e Ele é o Deus de toda a, olha o artigo, toda a consolação. Quando eu digo que Ele é Deus de toda consolação, essa consolação aqui, ela é momentânea, passageira, intransferível. Ok?
Quando eu coloco o artigo a, é língua portuguesa. Se aqui tem algum professor de língua portuguesa, ajuda-me, por favor. Aí na língua portuguesa, ele é o Deus de toda a consolação. Se eu tiro o artigo a consolação é natural. Quando eu coloco o artigo a consolação, ela deixa de ser algo passageiro para ser uma fonte geradora. É a mesma coisa de dizer, Jesus é vida. Jesus é vida, eu também sou, porque eu estou vivendo. Mas quando eu digo Jesus é a vida, ele é a vida que gera todas as vidas. Quando eu digo que ele é o Deus de toda a consolação, eu estou dizendo que qualquer consolação para ser operada, nasce nele, por ele, com ele. Versículo seguinte. Que nos consola em toda a nossa... E por que não tribulações? Não é natural para o crente viver em tribulações. Amém? Quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que também, oh glória, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma... Uau! Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque pastor, que um crente precisa passar por certos dias para aprender o que é consolação. Porque crente precisa passar por tribulação, não tribulações, tribulação, para quando for consolado, ele saber consolar alguém que vai passar pela mesma experiência que ele passou. Se um crente não sabe consolar, é porque ele ainda não foi consolado. Precisa aprender. Versículo 5. Por quê? Como as aflições, já viu que já vem no plural? E aflição não é tribulação? Tribulação é coisa que surge como acidente proposital. E tem acidente proposital, vamos lá. Quem aqui é condutor? Dirige? Pilota moto? A rodovia está dizendo 60 por hora, e você está 100 por hora, pá, lá na frente o acidente. Foi proposital ou não foi? Claro que foi. Mas se a placa está dizendo 60 por hora, você vai 50, mas aí a placa não te avisou que tem óleo na pista. Foi proposital? Foi acidente. Intencional. Ou sem intenção, proposital ou não proposital. Quando a Bíblia fala de aflições, são aflições propositais. Ela vai ter todos os dias. Assim como em Jesus, nós também. Agora tem gente que passa por aflição dizendo, estou todo atribulado. Tem gente que acha que a falta de dinheiro é tribulação e é aflição. Tem gente que acha que a falta de sexo é tribulação e é aflição. Sua mulher não é máquina, meu filho, para estar todo dia disposta, não, meu filho. Essa mulher é tribulosa, pastor. Tribulosa, pastor. Eu vou arranjar outra, porque não dá, pastor. É um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. É máquina. Isso não é tribulação, são aflições da vida. Quando o apóstolo Paulo aconselha aos jovens e aos casados, ele vai dizer assim: queria eu que todos os jovens fossem como eu, fugindo do casamento. Pensa no nome frouxo, era Paulo, para casar. E ele diz assim: mas se você quiser casar, casa, porque não peca quem casa. Apenas queria privar-vos das aflições. Ele não fala tribulação. Agora tem gente que tira a filha dos outros de casa, prometendo céu e terra. Não sei onde ele arranjou, mas ele promete. Não cumpre. Riram, né? Não cumpre. A bichinha fica reclamando porque não tem nem céu, quanto mais a terra.
E aí o bicho ruim ainda diz que ela é tribulosa. Ela está em aflição contigo, coisa. São aflições. E assim como Cristo, nós também passamos todos os dias e o tempo todo. Na igreja, na família, no trabalho, na rua, na escola, na faculdade. Porque as aflições são naturais para a vida cotidiana. Tribulação não. Porque tribulação já é algo espiritual. Aflições é algo da carne. Quem entende, diga amém. Porque como as aflições em Cristo são abundantes em nós. Aleluia. Diga para o teu irmão, entendeu agora? Porque como as aflições em Cristo são abundantes em nós, ou seja, nós precisamos sofrer todos os dias as aflições de Cristo, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Logo, para a tribulação, a consolação, ela é como libertação. Para o nosso corpo, a consolação é como edificação. Amém? Pastor, e essa segunda bênção aí, em tempo de tribulação, pastor? O que é esta consolação? É o resultado de comunhão preventiva em tempo de tribulações. Eu preciso cultivar ela antes da tribulação chegar. Agora imagina, o camarada falou de Neuza, de Creuza, de Freuza, de Neuza, da outra Neuza, da outra Creuza e da outra Freuza. Fala de João, de Antônio, de Pedro, de Tiago, de Bartolomeu, de Meteu, de Nofeu, de Merceu, de Merceu, do meu sogro, da minha sogra. Fala de todo mundo. Aí quando chega nos dias de tribulação, ele quer que esse povo todo console ele. Ele vai ter consolação na casa de Noca. Que ela não ouça porque é minha tia. Outro dia eu estava pregando no culto e ele disse, só na casa de Noca. Quer dizer, lá em casa mesmo, não. Você precisa entender que a consolação é fruto de resultados de comunhão. O camarada não vem na igreja, não aparece na igreja, mas quando a coisa aperta e acha que a igreja é obrigada a consolar ele. O camarada não honra a sua liderança, não honra a sua família, não honra seu ministério, some na vida, larga a mulher, larga filho, larga todo mundo. E quando aparece, a mulher não quer filho, não quer vizinho, não quer amigo, não quer. A igreja vai ter que me receber. Vai tomar banho de sol da meu filho. Eu só posso ter consolação se eu criei o caminho para ela. Se eu aplainei o termo para ela, eu tenho que criar vínculos. Eu tenho que criar conexões. Porque consolação não é só coisa do espírito. E não, pastor, não. Consolação não é cura divina. Consolação não é poder para expulsar demônios. Consolação é comunhão. Eu só posso consolar a quem eu tenho comunhão. Se eu não tenho comunhão, eu não vou conseguir consolar essa pessoa. Por quê? Como abraçar quem eu não amo? Como dar meu ombro a quem eu não suporto? Como andar com quem não tem a mesma linha de raciocínio que eu? O profeta Amós diz, andarão dois no mesmo caminho se não estiverem em comum acordo. Diga para o teu irmão, crie vínculos de comunhão. E que sejam vínculos justos. Que tem muita gente que tem vínculo com ímpios. Pessoas maus. Pessoas ruins. Mas quando a coisa aperta, quem é ruim, foge. Quem é mau, foge. E você não tem nem o mal e nem os bons perto para lhe consolar. Eu vim aqui hoje para te fazer refletir. Eu vim te fazer pensar na vida. Mais que isso. Vim despertar você para viver
a vida como deve ser. A consolação é algo tão sério que quando parte da consolação de Deus para nós, se eu não tiver um vínculo de comunhão com Cristo, essa consolação não funciona. Eu posso provar. A Bíblia diz que, Levítico, toda alma é minha, diz o Senhor, porém a alma que pecar, morrerá. Por que morre? Porque pecou. Se pecou, quebrou a comunhão. Se quebrou a comunhão, não existe nela consolação. Mas quando eu chego em Salmo 101 e o verso 7, diz que não permanece na congregação do justo. Eu vou ter que falar isso mesmo, né? Vou falar nada. Oxe, eu sou corajoso, não sou bobo. Eu vou ler. Eu vou falar depois. Foi ele que disse, nada, foi o texto que disse. Estou fora, meu filho. Olha aqui. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Foi o Eterno que disse. Se ele usa de engano, não ficará dentro da casa da consolação. Não tem consolo para ele. Se ele profere mentiras, não fica firme diante dos olhos. Os olhos que nos vigiam e nos consolam. Desviou. Não se arrependeu. Vive em pecado constante. Não conserta a vida. Não espere consolação. E não é eu que estou dizendo, é o texto sagrado. Quando um crente está alinhado com Deus, qualquer deslize, o Espírito Santo vai lá, dá-lhe um beliscão celestial. Ele, ai pai nada. Bora, desce. Mas desce, vai descer não? Deus pega agora, deu um beliscão, não atendendo, dá um casco do santo, ele cai de joelho, levanta, dá-lhe consolado. Mas quando ele não está alinhado, já foi dito uma palavra aqui, mente cauterizada. Não sente acusação do Espírito, a palavra não lhe incomoda, ele não se arrepende e não sente necessidade de ter comunhão. Quem é que vai consolar ele? Segundo, para eu ir para o último e parar. As tribulações nos servem de treinamento para depois de consolados sermos máquinas de consolação. Como a gente está precisando de gente com esse ministério. Como estamos precisando. E não é só na Nova Jerusalém, pastora. Em todos os ministérios. Gente que condene menos e abrace mais. Gente que divida menos, console mais. Gente que pregue menos, mas que console mais. Gente que fale menos, mas demonstre mais amor. Como a gente está precisando disso. Quem aqui gostaria de fazer parte do Ministério da Consolação? É o único ministério que você não precisa ser ungido, não precisa de carteirinha, não precisa ser ministro, não precisa falar em línguas, não precisa do mistério, não precisa ser pentecostal, não precisa ser tradicional, não precisa ser batista, não precisa ser metodista. Só precisa que você seja de verdade servo de Deus, arrependido do pecado e que sirva a Cristo de todo o teu coração. E eu vou dizer mais. Não precisa de microfone para funcionar. Não precisa de oportunidade no culto. Não precisa ser numa igreja. Não precisa de líder. Não precisa de conselho de ética, porque a ética que vai funcionar é a moral. Você só precisa entender que em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Feita, criada e recriada para amar a todos os homens.
Amém? Quem concorda com isso, diga aleluia. Quem sem corda, diga amém. Pronto. É sem corda, não é que não concorda, é sem corda. Mas quem gosta com corda também, diga ô glória. Quem gosta com corda também, diga ô glória. Aí, eles gostam sem corda mesmo. A terceira e última bênção gerada em tempo de tribulação, e eu encerro. Eu falei que a primeira é a bênção da convicção. A segunda é a bênção da consolação. E a terceira bênção gerada em tempo de tribulação é milagres. Ou você acha que eu não ia falar de milagres? Tu é lindo para não falar de milagres? Milagre só ocorre em tempos de tribulação. No livro de Salmos, no Salmo de número 34, verso 6 ao verso 8. Gente do céu, isso aqui é tão gostoso de ler e maravilhoso de pregar. 34, 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas. Em outra versão diz de todas as suas tribulações. Isso é milagres. Versículo 7. O anjo, eita, agora é só para crente igual a mim, do manto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os... Tem motivo de tu ter cara de maracujá murcho? Tem motivo de estar todo dia dizendo, eu não vou conseguir, eu não sei, não dá. Não tem. O anjo do Senhor está acampando ao teu lado para te livrar. Basta temer a Deus. Tenha temor a Deus, e o anjo do Senhor te guardará. Versículo 8. Oh meu Deus, se eu pudesse retraduzir isso aqui, eu dizia assim, ó, abre os olhos, bichinho, para tu ver melhor como Deus é bom. É, porque bem feliz é o homem que nele se arregala de alegria e confiança. Mas como eu não posso, deixa eu ler como está, né? Provai que o Senhor, bem-aventurado é o homem que nele confia. Se o dia de tribulação chegar, confia. Se é dia de aflição, confia. Se é dia de dificuldades, confia. Porque o Senhor é bom. E bem-aventurado é o homem que nele confia. Milagres acontecem em tempo de tribulação. Alguém vai dizer assim, mas pastor, o que é isso? Milagre não pode acontecer antes. Eu nunca vi Jesus curando alguém que não precisa de cura. Eu nunca vi Jesus libertando alguém que não precisa ser liberto. Eu nunca vi Jesus encher alguém de poder se essa pessoa não tem necessidade de ser cheio. E eu nunca vi Jesus livrar ninguém de tribulação se ele não está nela, meu filho. Milagres é resultado de livramento em tempos de necessidades. Você precisa passar pela doença para experimentar o milagre da cura. Você precisa passar pela escassez para experimentar o milagre da provisão. Você precisa passar pela a prova da tribulação para experimentar o milagre do livramento. Deus é bom, mas nem todo mundo está experimentando da bondade de Deus. Por quê? Porque foge dos processos. Tem gente que foge dos processos. Quando a coisa está começando, cadê? Sumiu.
Mas não estava aqui ontem? Hoje não está mais não. Mas ontem cantou aqui, cadê? Ninguém sabe onde está. Mas não era líder aqui? Desapareceu, tomou chá de sumiço. O nome dele é Senhor Mistério. Quando você vai ver, ele já está em outro lugar. E esse outro lugar, não vem cá analisar para saber que ele é um tremendo de um fujão. Aí lá dá oportunidade, dá título, posição e não conhece a história do elemento. O elemento que não passou pelo processo aqui, lá vai gerar divisão, dor de cabeça, contendas, se não algo pior. Aí depois que acontecer lá, vão aparecer aqui para cobrar, porque não vieram buscar antes. Gente que quebra processo não vive milagres. Eu vou repetir. Gente que quebra processos não vive milagres. Está difícil? Continua no processo. Você não está entendendo? Continua no processo. Está com vontade de desistir? Desista de desistir. Continue no processo. Por quê? Milagres é para quem persiste no processo. O pobre clamou e o Senhor ouviu. Processo. E o salvou de todas as suas tribulações. Processo. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se não teme a Deus, não está no processo. Então não tem livramento. Provai e vede que o Senhor é bom. Processo. Continuidade. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Processo. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 16. É a última leitura, é longa, mas eu vou pedir. Coloque aqui, estou encerrando mesmo, você vai para casa. Porque eu vou, eu volto. E quando eu voltar, eu me vingo até as 4 da manhã. Esther 4. Esther 4, 13 a 16. Deus permite que o seu povo entre em momento de tribulação. E alguém vai dizer, Deus quer me matar, pastor, Deus está odiando minha alma, Deus não me ama. Não, ele só permitiu, porque ele já tem um escape. Diga para o teu irmão, Deus não te permite entrar na tribulação, se ele não tiver preparado um escape para você. Quem recebe isso, diga amém. Aleluia! Oh, glória! 13. 4:13. Olha só, Israel está vivendo dias de perseguição e tribulação. Mas lá no palácio tem uma mulher judia chamada Hadassah. Nome transformado para Esther. Para ninguém descobrir que ela era judia, deram para ela o nome de Esther. Mas o nome dela é Hadassah. Aquela flor que faz cheirar. O tio dela, que na verdade não é tio, é primo, mas tem como tio porque criou ela, chamado Mardoquai. Na nossa língua chamado Mardoqueu, lá vai, nós mudam isso, né? Então Mardoqueu manda uma mensagem para Esther nos dias de perseguição e de condenação para os judeus. Olha a mensagem. Não imagines no teu íntimo. Lembra que eu falei dos 3 campos de operação da tribulação? Isso é íntimo. Não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. 14. Por quê? Se de todo te calares neste tempo, que tempo era esse para os judeus? Tribulação. Toda tribulação tem tempo com validade determinada. Eu posso repetir isso? Toda tribulação tem tempo de validade
determinada. Diga para o teu irmão: nenhuma tribulação na sua vida vai durar além do tempo necessário. Se te calares de tudo neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Vai vir de algum outro lugar. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Agora, quem era Mardoqueu? Parente de Esté. Se a casa de Esté e a do pai perecesse, a dele também ia ou não ia? E ele que criou ela. Logo, quem era o pai dela? É ele. Então ele está se colocando nisso aqui. Dependendo da tua decisão, nesse tempo de tribulação, tua casa pode perecer. Entendeu o recado? E quem sabe, se para tal tempo como este, foi que chegaste a este reino? Esté, quem é que sabe, se Deus não te colocou neste reino para este tempo, com este propósito? Descansa. Nenhuma tribulação vai além do tempo necessário. 15. Então disse Esté, que tornasse a dizer a Mardoqueu. Ela manda de volta uma mensagem. Vai, ajunta todos os judeus que se achegarem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei. Ainda, olha só, gente. Olha o que é milagre. Olha o que é milagre. Ainda que não seja segundo a lei, se eu perecer, pereci. Acabou. Agora eu vou depender de milagres. Aleluia! Você lembra a rainha antes de Esté? Vaste. Por que ela foi deposta? Estava no lugar onde não poderia estar. Em um tempo que não deveria estar. Fazendo o que não deveria fazer. Esté parecia estar entrando na mesma situação. Ou seja, Vaste não entendeu o processo. E nela o processo parece que encerrou. E é mentira, não encerrou não. Não encerrou. O banquete na época de Vaste não pôde ser concretizado. Deus iria fazer alguma coisa. Vaste não tinha a mesma comunhão e a mesma certeza de milagre que Esté tinha, pastora. É por isso que Esté diz: eu vou. Aconteça o que acontecer. Se é para perecer, eu pereço. Mas eu vou. Só orem e jejuem por mim. Olha o primeiro texto que nós lemos, que é que diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Se é para perecer, eu vou perecer. Mas eu vou. Quando ela entra na reunião, no lugar que não era para estar, mas agora estava no tempo certo. O cetro real, em vez de baixar como baixou para Vaste, para Esté levantou. Não morre. Diga para o teu irmão: tem cetro de justiça para você. E quando é que esse cetro de justiça será levantado? No tempo de tribulação. Quando você demonstrar coragem, quando você demonstrar fidelidade e quando você demonstrar persistência. Deus vai fazer isso aqui. Por você. Por você. Por você. Por você. Milagres são gerados em tempo de tribulação. Quem pode louvar ao Senhor? Vamos lá, em tempo de guerra? Só para eles aliviar, apanhar o tanto. Em tempo de guerra. Pastor, eu posso louvar? Deve, né? Depois de apanhar tanto.
E como que eu faço isso? Eu, fosse você, eu ficaria de pé. Só em forma de gratidão a Deus por falar e por me trazer resposta. Quantos recebem resposta de Deus esta noite? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Eu vou fazer uma oração. Quando eu encerrar a oração, o ministério vai estar louvando ao Senhor junto com você. Se você está vivendo dias de dificuldades, se você não tem entendido muita coisa, ou não estava entendendo até agora, eu vou colocar diante de Deus a tua vida, a tua causa. Pai, eu quero ministrar os teus filhos. E eu peço a ti, Senhor, traga consolação para os teus filhos. Traga milagres para os teus filhos. Que a palavra pregada esta noite gere vida e vida abundante. Que os teus filhos recebam a tua paz, recebam livramento, consolação, convicção, milagres. Todo vento de tribulação seja cancelado. Todo vento de angústia, de perversidade, seja agora cancelado. Em nome de Jesus. Repousa sobre os teus filhos a tua graça. Que o teu precioso amor, Senhor, os alimente todos os dias, para que eles compreendam, entendam, creiam e estejam certos que acima de todas as coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. Amém. Amém. Louve ao Senhor com ministério. Louve ao Senhor. Você é valente de Deus, cante. Em meio às suas guerras, enquanto você canta, Deus te consola. que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Declare isso. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça
recompensa vem sem demora. Seja consolado, fortalecido, curado. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma. Que terrível Mas arma. Deus está paralisando toda arma usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Cante com a alma. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Continue aplaudindo, irmão. Continue aplaudindo o Senhor. Continue adorando. Continue glorificando, aplaudindo ao Rei dos Reis, porque Ele é o Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua bondade é sobre nós. O Senhor é bom e Ele nos ama. O Senhor é fiel para com aqueles que confiam nele. Graças a Deus. O Senhor falou com o profeta Jeremias: desce à casa do oleiro e te farei ouvir as minhas palavras. E ouve as minhas palavras. E nessa noite ouvimos as palavras do Senhor de uma forma muito clara e contundente. E quando o Senhor fala, Ele fala com muita clareza. Com muita clareza, pastor. Deus falou aqui com muita precisão. O Senhor não é aqui dessa igreja, não conhece, não sabe. Mas Deus falou de maneira muito clara, com exatidão, sem arrodeios. E nós precisamos
louvar o Senhor, porque Ele nos ama. Ele sempre tem a direção, Ele sempre tem um caminho, Ele sempre nos dá um rumo ao norte. Basta a gente ouvir. E o ouvir é no sentido de receber e aplicar. Ouvir é receber e aplicar. E usar a ferramenta que Ele está nos dando. O virar da chave, como se fala tão atualmente. Deus aqui deu a chave. Só que essa chave é nós que temos que virar ela. E se a gente usar ela de maneira devida, vai funcionar. Porque a palavra de Deus nunca vai voltar vazia. Uma vez enviada, ela vai prosperar naquilo que ela foi designada. Vai produzir e vai ser aprazível, Senhor. A minha palavra, como orvalho enviado do céu, não volta para lá. Assim é toda palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia, mas antes prosperará naquilo para que eu a enviei, e fará o que me apraz. E eu creio que vai acontecer, e vai produzir, vai dar o devido fruto, e vai se cumprir naquilo que apraz a Deus. Isso, irmão, é o que Deus fez aqui hoje. E o meu coração está transbordando de alegria. E eu creio que a igreja também. Que coisa boa, irmão, é ouvir Deus falar. Coisa boa é a gente ouvir Deus falar conosco. E Deus fala de muitas formas, né, irmão? Então, pastor Alex, que Deus continue lhe abençoando. Deus continue me usando e me honrando. Que Deus continue cumprindo em tua vida o grande propósito que Ele tem, a grande promessa que Ele tem na tua vida. Deus te abençoe e te prospere mais e mais na tua vida. E Deus tem uma resposta para o pastor hoje aqui. Deus está lhe dando uma resposta que o pastor tem orado e está buscando de Deus algo pessoal. Não vou dar descrição se é no âmbito espiritual ou material, mas é um algo particular, segredo aí dos céus. Porque este mistério está entre o pastor e Deus. O pastor não proferiu para ninguém. Você está em um propósito com o Todo-Poderoso, no silêncio, no particular, na intimidade, está falando com o Senhor. E é algo que o pastor almeja, sonha, necessita, busca para Deus, aleluia, dar a resposta. Para Deus dar a resposta para alguém que precisa da glória. É neste ponto, é neste particular, Deus vai dar a resposta sobre algo sofrido, Takovianai, da tua parte. Algo que te trouxe, algo que você sabe. E é aí dentro, e é neste particular, Deus vai dar a resposta. Tu sabes os detalhes, mas não precisa ser dito. Porque importa é que o Senhor diz: meu filho, eu vou responder por você. Não se preocupe, porque eu responderei por ti. Para quem de direito, para quem precisa essa resposta. E o Senhor é muito conciso e preciso. Esta é a resposta pela qual o Senhor te enviou a este lugar nessa noite.
Alambando antiocas me couve. Abrancho e queimia onde a raiz está como na raiz está como na. Porque eu vi, eu ouvi, e tenho eu presenciado. Está diante da minha presença, do meu altar, subiu perante mim as suas palavras, e pelas tuas palavras, e pelo fato ocorrido, dito, falado, couve-a. Mas, como disseste nesse lugar, no meio da aflição, tenho eu resposta e consolo, porque o meu Santo Espírito habita em ti. E com essas consolações, tu tens de consolado a muitos. A muitos. E com esse mesmo consolo, és tu consolado nesses últimos dias que tens de vivido. Então eu mulher que ouve a nai para Cantarábia no seu particular, no seu íntimo. E sabes tu o que te falo. E sabes tu o que eu te digo. E é neste ponto que eu me levantei. E é neste ponto que é confianai que eu estou dando-te a resposta. Dobre Cantarábia, para que saibais que subiu diante de mim, para que saibais que eu estou contemplando todas as coisas que está se passando, que está acontecendo contra ti. Tem sido contra ti, é contra mim. Tem sido contra mim, porque quem te chamei foi eu, te escolhi. E tu és meu. E sou eu teu provedor, o teu mantenedor. Eu que te sustento. Eu que te abençoo. Eu que preparo tudo. Eu que faço tudo. E tu depende unicamente de mim. Couve a naibra Cantarábia. Porque não se olha para ti pelo que tu és, e tu sabe a outra parte. Não precisa ser dito. Não olho para ti pelo homem que tu és, mas olho-te para ti com outro olhar, e tu sabe qual é. Te obrigado. Tenho eu resposta, sinais. Estou operando um grande milagre ao seu favor. Por esta causa eu me levantei ao teu favor, para te colocar a salvo, honrado, como sempre foi. Porque a minha mão não está encolhida, os meus ouvidos não estão agravados. Eu ouvi todas as palavras. Todas, olha, raça, então onde rei a clovanai este Cantarábia clovianai, para fazer o teu favor. E eu vou tocar em quem te tocou. Eu vou clovianai este comanai este Cantarábia clovia. Irei lá naquele couve na raiz do Cantarábia que tu sabes. Irei de clovianai de Cantarábia, para que saibam que eu sou o Senhor e que tu está nas minhas mãos.
faço conforme a minha vontade. Eu sou o teu juiz, seu advogado. Eu sou o teu o teu pastor. E as minhas mãos estão estendidas sobre ti. E este negócio não me agradou. O que aconteceu contra ti foi contra mim. E tu sabes. Tu sabes. Aleluia. Ficar na minha paz. A minha covenant raia estou com a estou com. Porque da minha onde queima né raia toda contaradas. Porque os meus olhos estarão a contemplar os bons e os maus da terra. Aleluia. Deus abençoe os teus irmãos. A igreja dele. Os internautas, Deus abençoe a todos. Quarta-feira estamos aqui na perseverança da fé, adorando o Senhor, dizendo que Ele é bom. Vamos apresentar a criança para esquecer. Vamos trazer a bebê, que a bebê era para ser apresentada domingo passado e a bebê vai ser apresentada hoje. Amém. Oi. Uma pena. Tem alguém nesse lugar, nesse dia, que quer fazer aliança com o Senhor? Quer entregar sua vida a Jesus? Dê um sinal com a sua mão aonde você estiver e vem aqui à frente. Vamos lhe convidar para vir aqui. Tem alguém que quer aceitar Jesus ou quer renovar sua aliança com Cristo? Venha sem demora e nós iremos orar por você. Tem alguém, irmãos? Dê um sinal com a sua mão onde você está. Glória a Deus. Tem alguém? Se não tem, que Deus conceda uma outra oportunidade. Deus, muito maravilhoso, nós queremos te louvar o teu santo nome. Senhor, muito obrigado, Deus, por sua graça maravilhosa, por a forma como o Senhor, ó Pai, nos abraçou nesse dia, dando-nos a direção, trazendo-nos o consolo, Pai, trazendo bons conselhos, Pai, nos despertando, nos exortando, nos consolando, nos redarguindo, ó Senhor, e se revelando para cada um de nós como igreja do Senhor. Que o Senhor continue abençoando o teu filho, pastor Alex. Que o Senhor use o teu servo, continue com ele, Senhor, abençoando ele, honrando ele, com toda a sua família, em todas as áreas, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, todos aqueles que vieram aqui essa noite. Que a tua bênção, que enriquece, não traz dores, seja com cada um. Que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, de testemunho. Que o Senhor venha se revelar de uma forma gloriosa na vida de cada um. Que cada um a retornar para os seus lares. Que os seus lares recebam a presença do Senhor. E vidas sejam impactadas, mesmo que eles não estão aqui. Mas que eles levem a presença para dentro do lar, para o seio familiar. Em nome de Jesus.